Saudações, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos tentar desvendar o que é a felicidade. Será que nós podemos adquirir mais uma ferramenta para trabalhar a felicidade dentro de nós? Será que nós podemos construir a nossa felicidade através das virtudes, das nossas excelências, como se nós fôssemos uma obra de arte? Segundo Aristóteles, sim, que é o autor que nós vamos falar hoje. Esse autor escreveu o livro Ética a Nicômaco, na Grécia Antiga. Ele foi discípulo de Platão e Platão foi discípulo de Sócrates. Mas é muito incrível como esse filósofo escreveu esse livro usando a argumentação, a sua inteligência, o seu raciocínio para fechar o pensamento e tentar chegar na obviedade de como nós podemos ser felizes. Então é muito interessante esse livro, eu super recomendo. Ele mudou alguns aspectos da minha cabeça de como nós podemos construir a nossa própria felicidade. E nós estamos aqui no Cosmos Jardim e, como eu já disse, sejam todos bem-vindos. O Cosmos Jardim é um programa que está dentro do site cafécomzumbi.com.br e nele nós falamos sobre ficção científica, filosofia da ciência, a própria ciência, enfim, de uma forma que nos proporcione o autoconhecimento. Então sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais um episódio do Cosmos Jardim. Muito bem, meus amigos, então vamos falar sobre esse livro, Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Ele é pequenininho assim, mas em sabedoria é gigante. E acho que o eixo central do livro é ele desenvolver uma ferramenta. Eu não sei se ele tinha intenção de traçar um caminho definitivo para a felicidade ou se ele tratava realmente como uma ferramenta, né? Assim como tantos outros filósofos e tantas outras sabedorias espalhadas pelo mundo. Mas a ideia dele era traçar mais ou menos um caminho definitivo para a felicidade. E é muito interessante porque o raciocínio lógico desse filósofo é impressionante. É lógico que o livro tem um linguajar um pouco difícil, você tem que pegar um jeito, você tem que dar aquela insistida para entender. Lógico, porque nós estamos falando de 2.300 anos atrás, né, mais ou menos. Então é outra linguagem, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência para ler, mas ele está ali traçando o que é a felicidade, traçando caminhos, fechando em argumentos o caminho da felicidade, né? O nosso objetivo final é a felicidade, independente da atividade que nós escolhemos. São duas linhas de raciocínio centrais dentro desse livro. Uma é o desenvolvimento das nossas virtudes e a outra é a justa medida. A gente já vai entender um pouquinho sobre elas. Mas quando fala sobre as virtudes é como se fossem as excelências que nós temos dentro de nós. Por exemplo, se a gente pegar qualquer profissão, seja um médico, um arquiteto, um engenheiro, um músico, todos eles precisam desenvolver uma técnica, eles precisam de um professor, eles precisam de treino, precisa da experiência, do tempo, enfim, é um monte de critério para ele desenvolver aquela excelência dentro dele. Só que o Aristóteles parte para o nosso intelecto moral, para os nossos sentimentos. Ele passa para aquilo que é ético na nossa vida, para aquilo que é certo a se fazer. Se nós analisarmos a palavra ética pela perspectiva de morada, da nossa moradia, por exemplo, o que nós queremos para a nossa casa? Tudo aquilo que é de melhor, né? Eu quero construir a minha casa para que ela seja agradável, eu quero que ela tenha segurança, tenha prazeres, enfim, e eu vou delineando algumas regrinhas para deixar aquela moradia do jeito que eu mais idealizo de bom na minha cabeça.
Mas quando se trata de sentimentos, Aristóteles diz que é mais ou menos a mesma coisa, porque eu preciso alinhar as minhas virtudes, as minhas excelências de sentimento. Eu preciso desenvolver os meus sentimentos para que ele fique melhor como uma arte, como uma música, ou como uma profissão, como um médico. Então ele já faz uma separação aqui. Primeiro ele coloca essa virtude intelectual, que é de uma profissão, mas uma virtude moral ou ética no sentido de sentimento, de desenvolver aquele sentimento. Então é incrível essa perspectiva, né? De que nós também podemos desenvolver os nossos sentimentos tal como uma obra de arte. E quando ele desenvolve esse raciocínio para se aprofundar nesse tema, ele chega à conclusão que a finalidade de todos os seres, de todos nós, a finalidade última, o objetivo último de todos nós é a felicidade. Então, independente do que você pratica, do que você sente, dos seus desejos, o teu objetivo maior é a felicidade. Só que como que nós alcançamos essa felicidade? Acho que essa é uma pergunta que condiz a todos nós. E aí ele vai discernindo e vai entendendo que o nosso intelecto é aquilo que nós temos de mais elevados em relação aos outros seres. Por exemplo, se a gente pegar o olho, qual que é o objetivo do olho? É ver. Esse é o objetivo primordial, é a finalidade do olho. Se ele não vê, ele não tem mais função nenhuma. Do ouvido é a mesma coisa. A sua obra, a sua finalidade é ouvir, é aquilo que ele tem de melhor. Ele não tem outra finalidade. Ele não é, eu tenho ouvido para acumular cera. Né? Qual é a parte mais elevada do ouvido? É justamente ouvir. E quando a gente pega a função do homem, é justamente o nosso intelecto. E ele faz uma pequena comparação, assim, se nós observarmos a nossa fauna e flora, né, os animais e a nossa vegetação, as plantas. As plantas, elas têm o princípio da vida. Elas têm algo ali dentro delas que faz com que elas sejam vivas. Quando nós vamos para os animais também têm esse princípio vital. Tem algo que dá vida para eles, né? Mas eles têm algo a mais, que é esse raciocínio um pouco mais elevado, mas ele ainda é conduzido pelos seus instintos. Então ele tem uma necessidade, ele usa aquele raciocínio ainda não como o nosso, mas ele usa um determinado raciocínio para ir à caça e suprir as suas necessidades. Isso a gente chama de instinto. Então a gente tem essas duas categorias. Agora, quando a gente vai para a terceira categoria, que é dos homens, o homem também tem a parte que dá a vida a ele, como as plantas, também tem a parte que dá a capacidade de ir atrás das suas necessidades, né? Que é esse instinto de sobrevivência que nós temos, né? E nós temos algo a mais do que essas duas categorias de seres, que é o nosso próprio intelecto. Então, qual que é a nossa função maior? Qual é a parte mais elevada de nós mesmos? O nosso próprio intelecto. E tal qual a virtude, nós podemos transformar o nosso intelecto em uma excelência, né? Mas se a gente vai para uma profissão, a gente vai desenvolver o nosso intelecto para aquela profissão. E para o nosso sentimento? É algo como um tabu que nós não podemos desenvolver os nossos sentimentos? Claro que não. É algo que nós podemos desenvolver sim. E é isso que ele sugere no livro, né? Que nós observemos os nossos sentimentos e desenvolvamos eles, né? Eles.
E para a gente desenvolver toda essa nossa parte, essa parte mais elevada de nós mesmos, ele dá um direcionamento que eu acho que é uma das partes mais geniais desse livro, que é um medidor que nós podemos analisar o nosso caráter através da dor e do prazer para achar a justa medida da nossa própria excelência. Ficou complicado? Mas eu vou explicar. Imaginemos a nossa disposição de caráter. A gente tem as nossas tendências, as nossas más tendências ou boas tendências, né? Nós traçamos ali o que é bom para nós e o que é ruim para nós. Algumas coisas nós rejeitamos, outras coisas nós vamos atrás. Os prazeres, por exemplo, nós vamos atrás, as dores a gente rejeita, né? Mas tudo isso vai definir o nosso caráter. Quem sou eu? Dependendo se eu faço muitas escolhas ruins, muitas escolhas que prejudicam as outras pessoas, isso determina o meu caráter, né? Porque eu estou sempre prejudicando as pessoas ao meu redor. Então, há ali um direcionamento que ele diz. Dor e prazer é esse direcionamento. Mas se eu analiso o meu sentimento e acho a justa medida do meu sentimento, eu consigo utilizar a dor e o prazer como medidor mesmo. Se eu sinto muito prazer, talvez aquilo seja algo positivo na minha vida, lembrando que prazer em excesso também vira dor, a gente vai falar sobre isso. Mas se eu utilizo a dor como medidor, eu obviamente quero sair daquela dor rapidamente. Mas se eu observo esses dois parâmetros dentro de mim, eu posso achar a justa medida do meu sentimento, a justa medida da minha virtude, a justa medida da minha excelência, porque eu posso utilizar um sentimento dentro de mim sabendo utilizar aquele sentimento. Como, quando, por quê, onde, para quem. Eu posso ter esse discernimento porque nós temos a parte mais elevada dentro de nós, o nosso intelecto, né? Isso que é fantástico. E aí, para explicar isso, o que ele faz? Ele pega cada virtude, a coragem, a temperança, continência, enfim, ele vai pegando várias virtudes e vai explicando onde que nós estamos no excesso e onde nós estamos na escassez. Então, se a gente está no excesso daquela virtude, a gente vai achar prazer em excesso que vira dor ou dor, né? E se a gente está na escassez, a mesma coisa. E aí a gente, obviamente, como uma cura, uma autocura, a gente vai obrigatoriamente se voltar para a justa medida. Para a gente entender isso, vamos pegar a virtude amabilidade. Eu sou amável com as pessoas. Se eu desenvolvo a minha amabilidade de forma correta, o que é isso? Eu olho para uma pessoa, eu conheço uma pessoa, desenvolvo uma empatia por ela, desenvolvo uma amizade ou até um amor. Eu amo aquela pessoa pelo que ela é, sem recompensa. Ela é o que é, com seus defeitos e suas virtudes. Eu a amo do jeito que ela é e ponto final. Agora, se eu tenho excesso de amabilidade, eu sou um diligente. Um diligente é aquele que tem pressa em agradar. De certa forma, é um bajulador. Ele fica agradando, mas qual que é o fundo disso? Ele agrada porque ele quer a reciprocidade de ser amado. Então há uma dor ali por trás. Ele fica bajulando a outra pessoa porque quer que a outra pessoa fique rendendo elogios para ele de repente. Não sei, mas a característica do bajulador é, enfim, um excesso daquela virtude que é a amabilidade, ser amável, né? E ele acaba se prejudicando, porque na verdade é um prazer que ele pode até sentir prazer na hora de receber elogios das outras pessoas, mas na verdade há ali uma carência dentro dele, né? Quando nós vamos
Para o outro lado, que é a escassez da amabilidade, é quando eu sou mal-humorado, quando eu sou desordeiro, quando eu não gosto das pessoas sem motivo aparente. Enfim, também é uma outra dor que eu tenho. Então, quando eu pego esses dois aspectos, né, da virtude, no excesso eu posso ter prazer ou dor ali, um prazer enrustido, e eu posso ter também a dor na escassez, que automaticamente essa dor acaba me trazendo para minha centralidade. Essa dor ou esse prazer em excesso, né, acaba trazendo para minha centralidade. Mas se eu tenho raciocínio lógico, se eu tenho aquela parte elevada, mais elevada dentro de mim, e se eu sei que eu posso desenvolver, por que eu vou escolher ser bajulador? Por que eu vou escolher ser mal-humorado? Não tem lógica. Se eu pego o trabalho, por exemplo, no trabalho nós temos que praticar alguma atividade de sobreviver, mas eu posso transformar essa atividade em algo prazeroso, alguma atividade que eu goste muito daquilo e eu vou me desenvolver naquilo, seja músico, engenheiro, né, tantas outras profissões que temos, eu vou lá e me desenvolvo. Mas se eu tenho excesso de trabalho, eu vou ter dor, eu vou ter estresse. E se eu tenho escassez de trabalho, eu tenho ociosidade. Eu arco com as consequências de não trazer aquilo que supre as minhas necessidades básicas. Então, aparentemente é um prazer, porque eu quero ficar sem fazer nada. Mas ela é uma dor, porque eu não vou conseguir trazer recursos para mim mesmo. Né? Eu não vou utilizar a minha capacidade maior, que é a minha capacidade intelectiva. Se eu vou para o outro lado, eu também tenho a dor e o prazer. Né? Eu posso achar que eu estou trabalhando demais porque eu vou conseguir mais dinheiro. Ali tem um objetivo que é um prazer, mas mal medido, né? É um prazer de que eu vou trabalhar, vou conseguir dinheiro. Aí o que acontece? Passa a minha vida e eu fiquei só atrás de dinheiro, esqueci de ser amável com as pessoas, esqueci da minha família. Então há ali também a longo prazo uma dor, enquanto que a curto prazo é um prazer momentâneo, né? Então aqueles dois aspectos desse sentimento de trabalho excessivo me curam, de certa forma, para minha centralidade. Trabalho na medida certa, na justa medida, no caminho do meio, né? Como várias filosofias orientais dizem, ou as religiões mesmo, budismo, enfim. Tem várias filosofias que nos centralizam, né? E o próprio Aristóteles diz, a justa medida. Uma das virtudes que ele observa é a coragem. A coragem, por exemplo, quando eu tenho excesso de coragem, é a temeridade. A temeridade é aquele que é destemido, que enfrenta qualquer ocasião. O corajoso também enfrenta a ocasião, mas aquele que é temerário, ele não observa as consequências daquela sua ação, que pode ser perigosa, e ele acaba se colocando numa enrascada, né? Então, o que poderia ser uma coragem com discernimento da parte mais elevada de si mesmo, ele acaba escolhendo coragem demais e ele acaba se colocando em situações não muito agradáveis. Então, ali também tem uma dor. A curto prazo é uma coragem excessiva, é um prazer da coragem, né? Mas a longo prazo não é tão bom. Por exemplo, a vingança. A vingança é assim. Eu tenho aquele prazer de me vingar, mas eu estou tendo um prazer momentâneo, mas a longo prazo eu estou prejudicando uma outra pessoa. A curto prazo mesmo, eu estou prejudicando uma outra pessoa, né? Então, é um prazer, entre aspas, um prazer enrustido que na verdade ali é uma dor. Mas a vingança tem coragem.
O animal também, quando ele vai suprir suas necessidades, ele precisa da caça, por exemplo. Você acha que ele não sente medo? Com certeza, mas ele ativa a coragem para conseguir suprir suas necessidades. Mas ali não tem a nossa parte mais elevada, que nós podemos observar a dor e o prazer como medidores, que nós podemos antecipar a nós mesmos, investigar a nós mesmos para escolher melhor, né? E quando nós vamos para a escassez da coragem, é o medo, né? E aí o medo todos nós conhecemos diariamente, né? Nós temos medo do desconhecido, nós preferimos ficar na nossa zona de conforto para não enfrentar determinada situação, perdemos oportunidades porque nós achamos que nós não somos capazes, enfim. São várias situações que o medo nos paralisa. O medo é um alerta, é um instinto de sobrevivência, mas ele também pode ser traiçoeiro também. Eu posso enrostir aquele medo de prazer, eu vou ficar aqui em casa eu estou aqui no meu bem bom, estou no meu conforto. É um aparente prazer, mas a longo prazo eu perco oportunidades, né? E aí eu acabo transformando aquela virtude da coragem em algo negativo, em algo não tão bem analisado por nós, né? Um outro exemplo que um amigo meu me deu, ele tinha visto num filme um diálogo entre o neto e o avô. E o neto estava reclamando que ele tinha passado por bullying na escola e que ele precisava ser mais corajoso. Eu não sei que filme é esse, se vocês souberem, por favor, coloquem aí nos comentários, mas eu achei muito interessante que o avô chega para ele e fala assim: você tem coragem. O super-homem, por exemplo, ele não precisa ter coragem, porque ele é indestrutível. Então nós não somos indestrutíveis, nós precisamos da coragem. E quando eu uso a dor e o prazer para discernir melhor, para me direcionar para a justa medida, eu consigo chegar na coragem, naquela virtude. E aí está meu mérito, porque eu trabalhei o meu sentimento tal como uma arte, eu escolhi bem, né? O Aristóteles fala que o nosso poder de escolha define o nosso caráter. E ele fala que o caminho para se errar existem vários. Os caminhos dos vícios, dos prazeres excessivos existem vários. E o prazer é muito mais difícil de combater do que a própria dor, porque a dor nós queremos evitar e o prazer nós queremos estar lá. Mas é preciso tomar cuidado, porque o prazer em excesso pode trazer complicações para a gente. O próprio vício já nos diz isso. Eu posso ter aquele prazer momentâneo, mas a longo prazo aquilo vai me prejudicar. Eu vou ter qualquer problema físico ou emocional por conta daquele prazer excessivo, né? Então, através dessa argumentação que ele vai se utilizando, do raciocínio lógico, da parte elevada de nós mesmos, que é o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa capacidade de pensar, ele chega a uma conclusão de que, por exemplo, a virtude da bondade ou o bem por si só tem um caminho. Enquanto que o mal ou o vício possui inúmeros. Errar é muito fácil, porque qualquer caminho serve, mas acertar é só um caminho. Então ele fala que é muito mais fácil errar e muito mais difícil acertar. Então aí ele já compara com a obra de arte, com a nossa excelência, com a nossa virtude. O nosso sentimento também é uma obra de arte, porque eu tenho que ir lá, analisar, saber como, por quê, quando, para quem, quando que eu utilizo aquela virtude. Aí eu olho para a minha dor, para o meu prazer, eu olho e falo, caramba, isso aqui vai me prejudicar, vai tirar a minha integridade, vai me prejudicar a longo prazo, enfim,
se eu escolher bem, isso vai me deixar mais preparado para as intempéries da vida, para os obstáculos, para os dissabores, né? Às vezes nós temos dissabores de todas as ordens, alguém que nos abandona, uma traição de um amigo, enfim, nós estamos mais preparados porque nós vamos conhecendo esse sentimento, vamos lapidando, que nem os artistas da Grécia Antiga que lapidavam o mármore, né, para criar uma estátua de um humano ideal, de um humano belo. Nós também podemos trabalhar os nossos sentimentos. Enquanto nós hoje temos essa característica de desenvolver o intelecto, nós precisamos da ciência para desenvolver todos os intelectos científicos, nós também podemos utilizar dos pensamentos antigos, dos filósofos, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos sábios do Oriente e do Ocidente, das filosofias, para desenvolver os nossos sentimentos como uma obra de arte, né? É muito legal isso, né? Esse livro realmente ele argumenta de um jeito. Eu acho que a característica do Aristóteles é esse lado argumentativo. Ele vai fechando as possibilidades para a gente perceber que só tem esse caminho, né? É como eu falei, eu não sei se ele tinha a pretensão de dizer o caminho da felicidade é esse, mas ele pelo menos dá uma ferramenta pra gente, né? Ele, olha, observa a tua dor, observa o teu prazer, observa onde aquilo está te direcionando. Aquele prazer, ele é instintivo, ele está te direcionando para uma vingança que vai te trazer uma dor consequente. Aquele prazer, ele pode ser momentâneo, mas a longo prazo ele é ruim, né? Como vício. No outro caso é como a vingança. Enfim, a nossa parte mais elevada é o nosso intelecto em relação aos animais, em relação às plantas, e que nós podemos fazer bom uso disso. E é óbvio, porque ele fala, de certa forma, em alguns momentos do livro, que a felicidade é uma atividade contínua, mas uma atividade bem discernida, moldando as nossas disposições de caráter, entendendo quais são os nossos prazeres e quais são as nossas dores. E a gente vai delineando, vai lapidando. Dói, porque às vezes a gente quer um prazer, a gente quer a zona de conforto, a gente quer ficar no bem bom da nossa casa, a gente não quer ouvir as verdades de nós mesmos. Mas a longo prazo é o caminho da felicidade. É onde a gente enfrenta os dissabores, as intempéries, os desafios, os obstáculos, né? Então, esse livro vale muito a pena a gente ler, gente. E aqui é engraçado que depois, se vocês puderem ler, ou se de repente eu faço um outro vídeo aqui para o Cosmos Jardim, a gente pode falar sobre a amizade, porque tem uma frase muito interessante que eu vou ler aqui para vocês. E ele fala sobre a justiça também, né? Que é muito interessante. O que é a justiça? O que é a amizade? O que isso tem a ver com dor e prazer? E ele vai fazendo a costura até chegar que isso também faz parte da nossa construção e da construção da nossa felicidade, né? A construção das nossas atividades segundo o nosso intelecto, segundo a nossa virtude. Então, eu posso futuramente fazer um vídeo sobre isso para a gente concluir a segunda parte desse livro, por assim dizer, né? É que todo o eixo central do livro é mais ou menos isso que nós conversamos hoje, né? E aqui ele fala, certamente, só para dar uma pitadinha do que seria o próximo vídeo, né? Certamente ninguém escolheria viver sem amigos, ainda que tivesse todos os outros bens, né? Do que valeria a gente conseguir tudo na nossa vida se a gente não tivesse com quem compartilhar? E de outra perspectiva, de acordo com o que nós observamos e estudamos hoje, de que valeria as virtudes se nós nascêssemos com ela? Qual seria o propósito das virtudes se nós não pudéssemos desenvolvê-las, né? É para a gente pensar também.
Então, muito obrigado por me ouvirem, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, mande para outras pessoas, acompanhe a gente nas redes sociais e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!